Em Florença, imagine isto por um instante. A Academia Platônica é trazida de volta à vida, um centro de pensamento, filosofia e liberdade intelectual. Mas, curiosamente, Leonardo da Vinci fica do lado de fora. Ele não pode entrar. E é exatamente aqui que começa algo muito maior do que uma simples nota de rodapé histórica. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga uma das obras de arte mais famosas do mundo. E se você acha esse tipo de história fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é justamente esse tipo de verdade escondida que exploramos aqui. A questão de saber se a figura ao lado de Cristo é João ou Maria Madalena parece interessante à primeira vista, mas na verdade é a pergunta errada. Tudo aponta claramente para João. E ainda assim, essa discussão nos ajuda a construir uma imagem de Cristo que vai muito além da superfície. Existem antigas lendas sobre uma imagem milagrosa que teria surgido quando alguém tocou o rosto de Cristo e sua impressão ficou marcada. Uma imagem que não foi pintada, mas que se criou sozinha. Mas agora vem o ponto que muda tudo. Há mais de 500 anos, a Última Ceia esconde um segredo. Não pinceladas, não esboços, mas palavras reais, frases inteiras, escritas pelo próprio Leonardo, escondidas sob camadas de tinta tão profundas que nenhum olho humano jamais poderia vê-las. Quando pesquisadores finalmente aplicaram inteligência artificial moderna a escaneamentos extremamente detalhados dessa pintura, eles não encontraram apenas pequenos detalhes ou desenhos perdidos. Descobriram algo completamente diferente, uma mensagem. Uma mensagem deliberadamente colocada, estruturada, incorporada na própria composição. E agora, imagine isto. Essa mensagem era tão radical que Leonardo provavelmente teria arriscado a própria vida se a tivesse expressado abertamente. Leonardo não era apenas um artista. Ele era alguém que escondia seus pensamentos de propósito. Isso não é especulação. Milhares de páginas de seus cadernos ainda existem hoje e quase todas estão escritas em escrita espelhada, invertidas, de modo que só podem ser lidas com um espelho. Há séculos, estudiosos discutem se isso se deve apenas ao fato de ele ser canhoto ou se ele estava deliberadamente ocultando suas ideias. Mas isso não é tudo. Seus escritos não consistem apenas em texto invertido. Eles contêm abreviações que ele mesmo inventou, uma espécie de taquigrafia pessoal, além de desenhos cheios de estruturas geométricas ocultas que ainda hoje não foram totalmente decifradas. Ele era alguém que escondia seus pensamentos com o mesmo cuidado com que outras pessoas trancam suas portas. E ele tinha bons motivos para isso. Leonardo viveu em uma época em que a igreja tinha controle quase total sobre o conhecimento e a fé. Pensar de forma independente era perigoso, especialmente se isso colocasse em dúvida a autoridade religiosa. Galileu Galilei foi colocado em prisão domiciliar por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Giordano Bruno foi queimado por ideias semelhantes. Leonardo sabia exatamente o que poderia acontecer. Então, ele não falava em voz alta. Ele escondia seus pensamentos, em códigos, em símbolos e talvez até em sua arte. Quando, em 1495, ele começou a pintar A Última Ceia, tomou uma decisão que confundiu seus contemporâneos. Em vez de usar a técnica clássica do afresco, na qual a tinta é aplicada sobre o reboco úmido, ele experimentou uma mistura de óleo e têmpera sobre reboco seco. O resultado foi impressionante, rico em detalhes e cores. Mas havia um problema. A pintura começou a se deteriorar rapidamente. Muitos historiadores da arte consideraram isso um erro, mas talvez fosse mais do que isso. Essa técnica permitia múltiplas camadas de tinta. E isso tornava possível algo que um afresco comum jamais permitiria: esconder coisas sob a superfície. Durante séculos, discutiu-se se isso foi intencional. Por mais de 500 anos, essa pintura permaneceu em Milão. Foi estudada, restaurada, fotografada e analisada. Monges comiam abaixo dela. Especialistas escreveram livros sobre ela. Restauradores trabalharam nela por décadas. E ainda assim, ninguém encontrou o que estava escondido por baixo. Até
até que uma máquina encontrou. E é aqui que começa o momento em que a história se transforma em algo que parece uma explosão. A descoberta não começou com uma mensagem clara, mas com algo aparentemente insignificante: ruído, interferências visuais, irregularidades que normalmente seriam ignoradas. Mas foi exatamente ali que começou algo que poderia mudar tudo. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso primeiro distinguir entre fatos estabelecidos e expansão especulativa. Isso é crucial. A última ceia já vinha sendo analisada com tecnologias avançadas desde o final do século XX, especialmente durante a Grande Restauração entre 1978 e 1999, liderada por Pinin Brambilla Barcillon. Foram usadas técnicas como refletografia infravermelha e análise por raios-x. Esses estudos revelaram esboços originais de Leonardo, mudanças feitas durante o processo de pintura e detalhes ocultos por sujeira, umidade e erros de restauração anteriores. Mais tarde foram criadas imagens digitais de altíssima resolução, tão detalhadas que cada milímetro da pintura podia ser analisado, até bilhões de pixels. Mas o que nunca foi feito, pelo menos oficialmente, é o que esta história agora imagina. Imagine treinar uma inteligência artificial moderna, especificamente para reconhecer a escrita de Leonardo, sua escrita espelhada, suas abreviações, seus símbolos, e então aplicar essa IA exatamente nesses dados de alta resolução, não para identificar pinceladas, não para encontrar esboços, mas para detectar padrões que se parecem com escrita. Essa é a base do projeto que aqui chamamos de Da Vinci Decodificado. Um cenário hipotético, mas tecnicamente plausível. No início, nada acontece. Durante 2 semanas, o sistema fornece apenas o esperado: ruído visual, reboco danificado, estruturas aleatórias. Nada especial. Mas então, no 19º dia, tudo muda. O sistema marca uma área, diretamente atrás da figura de Jesus. Um ponto escuro que até então havia recebido pouca atenção. A IA identifica um padrão ali e atribui a ele uma probabilidade de 67% de ser escrita intencional. Não é certeza, mas é suficiente para chamar atenção. Helena Rossi, a pesquisadora principal, encara a tela. Ela sabe o que esse número significa. Não é convincente, mas é alto demais para ser ignorado. Ela chama Marco Ferretti, o analista de imagem mais experiente da equipe. Ele observa e imediatamente balança a cabeça. Para ele é simples: eflorescência no reboco, minerais emergindo à superfície, um fenômeno comum em pinturas, murais antigas. Mas Rossi não está convencida. Ela abre uma comparação. De um lado, as estruturas marcadas na pintura. Do outro, um trecho dos cadernos de Leonardo, como o Codex Arundel. As formas são semelhantes, os espaçamentos parecem regulares demais. Ela argumenta: depósitos minerais não criam espaçamentos uniformes. Eles não se repetem em padrões sistemáticos em diferentes áreas. Ferretti continua cético, cruza os braços e diz que estão vendo exatamente o que querem ver. Um caso clássico de viés de confirmação. A discussão se intensifica, as vozes aumentam. Um membro mais jovem da equipe sai silenciosamente da sala. O grupo se divide em 2 lados. Alguns acreditam que estão superinterpretando padrões sem significado. Outros estão convencidos de que estão à beira de uma das maiores descobertas da história da arte. No final, todos concordam em um ponto: precisam de mais dados. Nas semanas seguintes, a inteligência artificial começa a analisar outras áreas da pintura. As sombras sob a mesa, os arcos ao fundo, as dobras das vestes. E então algo estranho acontece. Os mesmos padrões voltam a aparecer. Não em todos os lugares, não de forma aleatória, mas sempre em regiões específicas, principalmente nas áreas mais escuras, aquelas que foram menos estudadas ao longo dos séculos. Exatamente onde informações escondidas teriam mais chances de permanecer invisíveis. Os valores de probabilidade começam a subir: 71%, 78%,
83%. Lentamente, algumas formas começam a se definir com mais clareza. Símbolos que lembram a escrita espelhada de Leonardo da Vinci, letras escritas ao contrário. Aí, a compara essas formas com amostras conhecidas e encontra cada vez mais correspondências. E então surgem as primeiras palavras: umbra, sombra, verità, verdade, tradimento, traição. Ferrete não diz mais nada. Ele não admite que está convencido, mas o seu silêncio fala, mais alto do que qualquer argumento. Porque quando o maior cético da sala para de contestar, significa que algo mudou. Eles não estão mais olhando para manchas aleatórias. Estão olhando para algo que parece a própria caligrafia de Leonardo, escondida sob uma das pinturas mais famosas do mundo. E é exatamente aqui que a história muda de tom. De uma possível descoberta, passa a algo que parece uma detonação, porque não se trata mais de palavras isoladas. Os fragmentos começam a se conectar. No início, são apenas pequenos trechos, palavras soltas, quase como se resistissem a serem compreendidas. Mas quanto mais dados são processados, mais claro tudo se torna. Fragmentos viram frases, frases viram conexões, e então surge algo inesperado. Essas palavras não estão distribuídas aleatoriamente. A inteligência artificial identifica um padrão, uma estrutura. Tudo começa perto da mão direita de Jesus e se expande em espiral, atravessando toda a composição. Cada parte leva à seguinte, como se a mensagem fluísse através de cada figura. E há mais. Essa organização segue um princípio matemático que Leonardo utilizava obsessivamente: a proporção áurea. Isso significa que as palavras não estão apenas escondidas. Elas fazem parte da arquitetura da pintura. A primeira frase completa aparece diretamente atrás da figura de Cristo. Quando traduzida do antigo florentino, ela revela algo que muda completamente a atmosfera da sala. Todo o credo desaparece quando a luz revela a mão do homem. Quando Rossi lê isso em voz alta, ninguém reage imediatamente. Há um silêncio denso. Leva alguns segundos até que o significado realmente se instale, porque essa frase questiona algo fundamental. Ela sugere que aquilo que é considerado divino pode, na verdade, ter sido criado por mãos humanas. Em uma pintura que representa um dos momentos centrais do cristianismo, isso seria uma afirmação explosiva. Mas talvez, pensam alguns, seja apenas coincidência. Uma frase isolada, um fragmento sem grande importância. Então surge a próxima linha, perto de Judas: quem come com a verdade não trai a si mesmo. Logo depois, outra, abaixo de Pedro: força sem compreensão é cega. E então, junto de Tomé, o apóstolo conhecido por sua dúvida: perguntar não é pecado, mas o caminho para a clareza. A cada nova descoberta, torna-se mais evidente que há um sistema. Cada frase está associada a uma figura. Cada mensagem dialoga com o papel conhecido daquele personagem, reinterpretando-o. Mas o mais surpreendente é isto: essas mensagens não atacam diretamente a fé. Elas fazem perguntas. Elas incentivam o pensamento. Elas deslocam o foco da crença cega para a compreensão. É como se Leonardo não estivesse lutando contra a religião, mas contra a aceitação passiva da autoridade. E é exatamente isso que torna essa ideia tão perigosa. Porque a noção de que a razão humana pode ser tão importante quanto, ou até mais importante que, a autoridade religiosa só se tornaria central séculos depois, durante o Iluminismo. Leonardo não estaria apenas à frente de seu tempo. Ele estaria pensando em uma era completamente diferente. Rossi sente suas mãos tremerem levemente. Não de medo, mas de uma mistura de adrenalina e incredulidade. Há 22 anos ela estuda a obra de Leonardo. Décadas de pesquisa, palestras e debates. Inúmeras vezes defendeu que suas obras continham camadas de significado ainda não totalmente compreendidas. Muitos acharam exagero. Alguns chamaram de especulação. Uma crítica particularmente dura, em 2016, descreveu sua teoria como criativa, mas sem evidências. Ela manteve esse comentário preso acima da sua mesa por 8 anos. E agora, no meio da noite, essas palavras aparecem diante dela, letra por letra. Não é apenas uma descoberta. É o momento em que toda a sua carreira pode ser confirmada ou desmoronar. Mas então acontece algo que muda completamente a atmosfera da sala. Na parte inferior direita da pintura, perto dos pés dos apóstolos, a IA reconstrói uma passagem mais longa. Aqueles que detêm o poder esconderão a verdade sob a pedra, até que os olhos do futuro a revelem.
Agora não é mais apenas filosofia, é uma acusação direta, uma declaração sobre esconder conhecimento, sobre controle, sobre poder. E o mais inquietante é que isso não parece uma mensagem para as pessoas daquela época. Parece dirigida a nós, a quem, um dia, teria a capacidade de lê-la. Ferretti, que ficou em silêncio por tanto tempo, finalmente fala, baixo, quase como um pensamento. Leonardo sabia que isso seria descoberto, que ele não escreveu para sua época, mas para o futuro. E então surge o nível mais profundo, sob a camada original da túnica de Jesus, tão fraca que só tecnologia moderna consegue detectá-la. A IAEA decifra a última frase. A verdade não pertence aos santos, mas àqueles que a buscam em etá, silêncio. E quando todos os fragmentos são finalmente reunidos, seguindo a estrutura em espiral, forma-se uma mensagem completa. A fé sem razão é o sono da verdade, e aquele que desperta verá o que estava oculto. Rossi não reage com silêncio. Ela cobre o rosto com as mãos e ri, uma risada curta, sem fôlego, quase incrédula, porque ela entende exatamente o que essas palavras significam, e entende também o que acontecerá quando forem divulgadas. Porque este é o ponto em que tudo muda. Porque, se essa descoberta realmente fosse confirmada, suas consequências iriam muito além da história da arte. E é exatamente aqui que fica claro por que essa história não é apenas fascinante, mas também profundamente explosiva. Primeiro, o mundo da arte. Para os historiadores, isso significaria que a Última Ceia nunca foi apenas uma encomenda religiosa comum. Seria, ao mesmo tempo, uma obra pública criada para a igreja e um manifesto oculto, uma espécie de protesto silencioso embutido na própria estrutura da pintura. E se isso foi possível ali, surge imediatamente uma pergunta muito maior. Leonardo fez o mesmo em outras obras? Na Mona Lisa? Na Adoração dos Magos? No São Jerônimo no deserto? De repente, cada uma de suas obras teria que ser reavaliada, não apenas como arte, mas como possíveis portadoras de pensamentos ocultos. Para a história da religião, o impacto seria igualmente profundo. Uma das imagens mais conhecidas do cristianismo deixaria de ser apenas um símbolo de fé para se tornar também uma reflexão crítica sobre essa mesma fé. Isso não destruiria seu significado espiritual, mas o tornaria mais complexo. A pintura se transformaria em um ponto de debate, um documento de pensamento livre em uma época em que isso era perigoso. E então, há um terceiro nível, a própria história. Por quê? Se Leonardo realmente tivesse incorporado essas ideias em sua arte, ele não seria apenas um gênio artístico, seria um pensador tão à frente de seu tempo que precisou esconder suas ideias para sobreviver. Isso mudaria a forma como entendemos o Renascimento. Não apenas como uma era de florescimento artístico apoiado pela igreja, mas talvez também como um período em que algumas das maiores mentes trabalhavam silenciosamente contra as próprias estruturas que as sustentavam. Livros didáticos teriam que ser reescritos. Museus precisariam rever suas descrições. E toda a nossa compreensão dessa época mudaria. Quando os primeiros resultados chegam ao público, acontece exatamente o que se poderia esperar. Caos. Uma versão preliminar do estudo o aparece na internet. Pouco depois, a mídia mundial começa a divulgar a história. Em questão de horas, a notícia se espalha. Um historiador de Cambridge declara, em entrevista, que essa pode ser a interpretação mais significativa de uma obra de arte desde as análises por raio-x das pinturas de Picasso. Ele argumenta que a estrutura dos padrões encontrados, combinada com a proporção áurea, dificilmente poderia ser coincidência. Mas nem todos reagem assim. Do Vaticano vem uma resposta cautelosa. Fala-se de uma realização tecnológica impressionante, mas alerta-se contra conclusões precipitadas, que possam distorcer o caráter espiritual da obra. Nos bastidores, segundo a mídia italiana, o clima é muito mais tenso. Em Milão, pessoas se reúnem diante da Santa Maria delle Grazie. Alguns exigem total transparência e acesso aos dados. Outros seguram cartazes com frases como "Deixem a Última Ceia em paz" ou "Fé não é análise de dados". Em Florença, protestos também surgem. Diante da Galeria Uffizi, manifestantes bloqueiam a entrada por horas. Visitantes são redirecionados. Imagens de cordões policiais diante de um museu renascentista se espalham rapidamente pela internet.
Mas a reação mais intensa acontece online. A hashtag DaVinci Decodificado viraliza globalmente e permanece em alta por dias. As discussões se tornam cada vez mais acaloradas. Alguns veem nisso prova de sociedades secretas. Outros usam a história para argumentar que grandes pensadores sempre questionaram estruturas estabelecidas. Vozes religiosas respondem, apontando a ironia de como uma análise hipotética de IA é rapidamente aceita como verdade. E é exatamente aqui que algo interessante acontece. Marco Ferretti, antes o maior crítico do projeto, se torna um de seus principais defensores. Em uma entrevista, ele afirma que as pessoas não estão com medo porque sua fé está sendo atacada, mas porque temem que verdade e autoridade possam se separar. E acrescenta que Leonardo provavelmente queria mostrar exatamente isso, que verdade e fé não são inimigas, mas que a verdade nunca deve ser suprimida para proteger o poder. Essa declaração muda o rumo da discussão. De repente, não se trata mais apenas de saber se a descoberta é real, mas do que ela significa. A equipe de pesquisa decide então publicar tudo, cada escaneamento, cada análise, cada tradução, tudo é disponibilizado abertamente. Em poucas semanas, grupos independentes começam a verificar os dados. Universidades de diferentes partes do mundo participam e chegam a um resultado surpreendente. Os padrões não podem ser facilmente explicados como simples deterioração. O debate muda definitivamente. Não mais. Isso é real, mas o que fazemos com isso agora? 6 semanas após a publicação, Helena Rossi viaja para Milão, algo que ela não fazia há muito tempo. Ela entra no refeitório de Santa Maria delle Grazie e fica diante da pintura real, não diante de uma tela digital, mas do original. Ela está envelhecida, rachada, restaurada e ainda assim continua poderosa. O ambiente é silencioso, quase reverente. Alguns visitantes estão próximos, sussurram, tiram fotos, não sabem quem ela é, não sabem o que ela descobriu. Rossi olha para a mancha escura atrás de Jesus, exatamente onde, a milhares de quilômetros dali, a inteligência artificial havia detectado algo escondido por séculos. E ela vê nada, apenas sombra, apenas o tempo, apenas uma parede como qualquer outra em uma igreja antiga. E esse é o ponto mais importante. Era para ser invisível. Leonardo quis assim, não apenas porque era perigoso, mas porque, aparentemente, ele acreditava que um dia alguém teria os meios para enxergar. Que ele não trabalhava para o seu presente, mas para um futuro que pudesse compreendê-lo. Rossi permanece ali por mais alguns segundos. Depois se vira lentamente. As figuras ainda estão sentadas à mesa, imóveis, intemporais. Mas agora tudo parece diferente, porque talvez essa pintura tenha apenas começado a revelar seus segredos. E talvez